Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Desenvolvimento Técnico de Embalagens. Eu sou o Zé Frócia e hoje vamos fazer um vídeo diferente com vocês. Estou aqui na Tons Rótulos e vou apresentar para vocês todo o processo de decoração em rótulo autoadesivo. E para conversar com a gente e explicar esse processo, estou aqui com o Wilker, que é o diretor da Tons Rótulos, e ele vai explicar para a gente como é todo esse processo. Wilker, tudo bem? Prazer, Zé, estar aqui no seu canal. É um prazer explicar um pouco sobre o rótulo autoadesivo, né? Esclarecer algumas dúvidas que os nossos telespectadores têm, né, sobre esse processo de decoração, principalmente em frasco de vidro, né? Então, assim, fica à vontade agora, você pode perguntar o que você quiser, que eu vou contribuir aqui com a minha experiência nesse segmento. Legal. Antes disso, Wilker, eu queria que você me explicasse um pouco sobre como é o desenvolvimento de embalagens nos seus clientes, né? E a diferença dos clientes que têm o desenvolvimento de embalagem e dos clientes que não têm o desenvolvimento de embalagem, naquele que você tem que se virar sozinho, fazer todos os processos, correr atrás de todas as informações. Como que é? Conta um pouco para mim sobre isso. Certo, Zé. Isso é muito complicado. As empresas que não têm um departamento de desenvolvimento de embalagem, ela começa o processo de forma errada, geralmente. Então, ela acaba economizando no início do processo, por não ter esse departamento de desenvolvimento de embalagem, mas ela, algumas vezes ela começa já desenvolvendo errado. Então ela não tem um frasco adequado para o tipo de decoração que ela está almejando, ela tem um processo de volumetria que talvez eles não conheçam, mas que você tem depois uma perda de volume, depois de um tipo de decoração, no caso de um silk, enfim. Mas no nosso caso, no rótulo autoadesivo, o que nós percebemos muito é que as empresas elas acabam desenvolvendo um projeto para utilizar o rótulo autoadesivo e no fim do projeto ela acaba descobrindo que não pode utilizar o rótulo autoadesivo, por ter um frasco com uma dupla geometria, que não é possível utilizar um rótulo. Então você tem que partir para outros tipos de decoração. Que geralmente vai custar caro para ele no final, né? Porque ele tem prazo de lançamento, ele tem que cumprir com um cronograma. E ele acaba tendo esse prejuízo por conta dessa falta de informação que ele não teve no começo do projeto, porque ele não teve um início adequado. Justamente. Né? Isso é uma coisa que nós vemos, assim, é frequente, é muito frequente. Hoje, o profissional de desenvolvimento de embalagem, na nossa área, não fica desempregado. Ele tem sempre, ele recebe propostas para trabalhar, ele sai de uma empresa e vai para outra empresa. Justamente por esse conhecimento. Você sendo mais assertivo, isso reflete no final do projeto. Você tem menos custo. Entendi. Então você consegue fazer um projeto certo desde o início. Você cumpre com os prazos de lançamento, principalmente quando nós falamos de um departamento de marketing, onde ele já faz todo um projeto de lançamento do produto. Imagina, você tem um prazo X, vai lançar o produto em uma feira. E você descobre nos 45 minutos do segundo tempo que vai ter que começar o projeto tudo de novo, porque deu errado. Então é bem complicado. Pessoal, então o Wilker explicou um pouco a respeito da dificuldade que é você desenvolver um produto, né, um rótulo, um item de embalagem, sem ter o desenvolvimento técnico de embalagem dentro da sua empresa. Agora a gente vai dar um exemplo de um rótulo autoadesivo para frasco de perfumes. Não saia daí, porque depois desse exemplo a gente vai descer para o Wilker mostrar para a gente o processo de impressão em rótulo autoadesivo. E é um processo muito inteligente. Portanto, não saia daí, espere um pouquinho. Wilker, esse é o exemplo de um rótulo autoadesivo para frascos de vidro. Explica para a gente qual foi o problema que você teve com esse cliente seu. Ok, Zé. Então, esse cliente ele não tinha uma área de desenvolvimento de embalagem. O que ocorre? O cliente nos consultou e pediu uma orientação sobre o que seria melhor para o produto dele. Então nós demos duas opções. Você tem a opção de um polipropileno biorientado transparente com um liner em papel craft ou papel glacine, e você tem um rótulo também polipropileno biorientado, porém com um liner em PET. O que isso significa? Quando você tem uma estrutura de material onde você tem o suporte em papel glacine ou craft, você tem um fator muito relevante que você tem que levar em consideração. O que acontece? Vamos entender primeiro como é formada a estrutura do material.
Então você tem o liner, que é esse papel. Você pode ter craft ou glacine. O liner é onde é aplicado o rótulo, né? Isso, é onde é aplicado o rótulo. Você tem aqui na superfície dele, você vem com polipropileno. Então você tem um polipropileno e a base de sustentação dele é o papel craft ou glacine. Nesse caso aqui é o papel glacine. O que ocorre? Quando a empresa laminadora do papel, que são, no caso, os nossos fornecedores, ele vai ter um papel, ele vai fazer a aplicação de uma camada de silicone. Porém, aí tem um fator muito importante, Zé. O papel ele tem fibras. E essas fibras, quando você aplica o silicone sobre o papel, por quê? Você tem papel, aplicação de silicone. Essa aplicação de silicone é feita justamente para você ter a possibilidade de retirar o rótulo e fazer a aplicação durante o seu processo, seja semiautomático ou automático. O que ocorre? O silicone ele vai assumir o formato das fibras. A direção das fibras, então, ele assume. Das fibras. E quando você faz a aplicação do adesivo, o que acontece? O adesivo ele espelha essas fibras. O que acaba ocorrendo é que é muito corriqueiro. O cliente chega aqui na empresa e fala: eu quero um rótulo que não vai ficar com bolinha, que não vai aparecer bolhas. E no caso do papel com a estrutura, o polipropileno com a estrutura em papel, não tem como, porque o adesivo, acredito que vocês não vão conseguir enxergar, mas o adesivo, ele assume as imperfeições que você tem no papel. Então ele é um reflexo do que você tem aqui no papel. Quando você aplica o rótulo sobre no frasco de vidro, essas bolinhas elas acabam aparecendo. Ela vai diminuir? Vai diminuir. Entre 6 e 12 horas ela reduz bastante, mas ela não some por completo. Então ele tem um tempo de cura de aplicação. Tem um tempo de cura. Legal. Você faz a aplicação do rótulo, ele automaticamente, quando você faz a aplicação do rótulo, ele já inicia a cura. A cura total dele vai de 6 a 12 horas. Então Perfeito. essas bolinhas elas acabam diminuindo, mas ainda continuam. Qual é uma solução para isso? Que no caso do segmento gráfico nós chamamos de no-label look. O que é o no-label look? Você tem a mesma estrutura frontal, que é um polipropileno biorientado. Ou seja, o produto que será, o rótulo que será aplicado no frasco, ele não muda, é o mesmo rótulo. A única coisa que vai mudar é a estrutura dele. É a estrutura. Entendi. Porque o que acontece? Nesse caso, você tem dois tipos de materiais, correto? Você tem o rótulo com papel, de suporte, e aqui você tem o mesmo rótulo, porém com o suporte em PET. Quando você tem um material com uma estrutura em PET, o que acontece? O PET, que é a estrutura, ele não tem fibras. Então, quando você aplica o mesmo adesivo, que é um adesivo de base acrílica, você não vai ter esse reflexo. O que acontece? Aquelas bolhas, aquelas microbolinhas que todo mundo reclama, que fica aparecendo no frasco de vidro, aqui nesse caso, ela não aparece. Então, você tem o resultado final conforme o planejado. Superior ao... Quando você tem um departamento de desenvolvimento de embalagem, os profissionais dessa área, ele já sabe disso. Então, se você tem um desenvolvimento para frasco de vidro, e você tem um resultado final no label look, totalmente transparente, ele já sabe que você tem que usar essa estrutura de material. Quando a empresa ela não tem um setor de desenvolvimento de embalagem, ela vai pedir opção. E se ela se depara com profissionais que não são profissionais capacitados, ele provavelmente ou não vai saber dessa estrutura, ou ele vai indicar um material mais barato. Em relação a preço, Wilker, a estrutura de papel é mais barata do que a estrutura de PET? A estrutura de papel, antigamente, era muito mais barata do que o de PET. Tá. Hoje em dia, você tem um preço que varia aí de uns 17% ainda. 17%. E às vezes, por causa disso, eles acabam optando já direto, pedindo o papel. O papel como estrutura e não o PET, né? Justamente. Ou por falta de conhecimento técnico sobre o material, por falta de informação e por custo também. Hoje em dia, o custo ele está muito presente, né, no preço final. Qual o valor do meu produto final até chegar no consumidor? Então, assim, no meu ponto de vista, o custo de 17% no rótulo, né, ele impacta muito pouco no custo final do produto, né? Se você for juntar o frasco, a válvula, a tampa, o rótulo, o produto que vai dentro, o cartucho, o protetor interno, né, mais a parte de produção. Então, 17% é um custo muito pequeno.
E nem todo mundo enxerga isso, né? Na hora que o cara vai fazer o orçamento, ele já pede mais barato, quer uma estrutura mais barata, porque às vezes ele já até sabe que o PET é mais caro, né? Sim. E ele não imagina o problema que ele pode ter na linha de invase dele, né? Na linha de montagem dele com isso. Então é isso, Wilker. Obrigado pelas suas explicações. Pessoal, vamos descer para dar uma olhada no processo de produção. Oi pessoal, então agora eu vou falar um pouco sobre o processo de impressão após o desenvolvimento de embalagem, já ter acertado todos os parâmetros para o projeto. O que acontece? Após a ordem de produção já concluída, é desenvolvido e nós recebemos o clichê. O que acontece? No caso desse rótulo que estamos vendo agora, sendo produzido, você tem 8 estações de cores sendo utilizadas. Então você tem a bobina virgem entrando no material, sem impressão, e você vem pela impressão nos estágios do equipamento. Então você tem a impressão da primeira cor, você tem a impressão da segunda cor, da terceira cor, e assim por diante até a 8ª cor. O que acontece? A produção simultaneamente, de forma linear, onde cada cor é responsável pelo processo, onde na etapa final você vai ter o resultado como um todo. Então no final, o nosso impressor ele faz a videoinspeção, onde as cores estão registradas, ou seja, você tem impressão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cores, uma em cima da outra, sem ter uma variação de registro. E aí, no final, você tem um resultado, que é justamente o rótulo impresso. Então você tem o acabamento de 8 cores finalizadas, já com aplicação de verniz. Então, isso é muito bacana, pessoal. Esse é o processo de impressão de rótulos, seja para cosmético, seja para higiene e limpeza, segmento alimentício. O processo de flexografia, ele é o mesmo, né? Então, hoje nós falamos um pouco, aí participando do canal do Zé Frósia, sobre o processo de impressão flexográfico. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa ter contribuído, né, com conhecimento técnico sobre essa área. Então, pessoal, hoje eu mostrei para vocês como que é o processo de impressão em rótulo autoadesivo. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não se inscreveu no canal Desenvolvimento Técnico de Embalagem, inscreva-se. E não se esqueça de clicar no sininho para receber informações sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.